Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal e como sempre eu venho postando vídeos para vocês aproveitarem e aprender um pouco como estudar um ativo para você vir a formar sua carteira de investimento e preparar o seu futuro, ok? Mas antes de mais nada, inscreva-se no canal, dá aquele like para fortalecer, ativa o sininho de notificação para você não perder nada, tá ok? Hoje, gente, vou mostrar para vocês esse vídeo de um ativo que ele é o exemplo negativo, ok? Como é o exemplo negativo? É fundo que traz mau rendimento, é um fundo com pouco tempo de existência, é um fundo de uma categoria muito arriscada. Então, esse fundo eu optei por ele porque dá certinho do jeito que eu tenho que mostrar para vocês. E o jeito que vocês têm que observar, porque não é só esse fundo, não é só essa gestora, mas sim é o tipo dele. É como ele está sendo manipulado, entendeu? Manuseado, no caso, é uma palavra bem melhor. E para vocês tomarem cuidado com esse tipo de fundo, não só esse, mas tem muitos outros, como dizem, é verdade. A Bolsa de Valores, ela carrega uma cesta imensa de fundo imobiliário e ações que dizem que são pegadinhas, e é verdade, são pegadinhas. Se você não aprender a dar uma estudada, a olhar bem os relatórios gerenciais de cada ativo, o que vai acontecer? Você vai colocar na sua carteira uma pimentinha. Aquela pimentinha que não no momento, mas lá na frente pode te dar um prejuízo. E vai por mim, por experiência própria. Eu já fiz isso, não foi bom, entendeu? Foi desagradável, mas aprendi com meus erros. E antes que você venha a cometer os seus erros, eu venho mostrar para vocês, ok? Vou mostrar aqui, vou diminuir minha tela para vocês dar uma olhada. Olha só, gente. Esse ativo é da Zagros Capital, ok? Esse é um tipo multi-estratégia. É o ZAGH11, gente. É um fundo de base 10 que no momento está custando R$10,04. Ele entregou nos últimos 12 meses 8,3%, gente. Olha só como é baixo o yield dele, tá muito baixo. PVP, gente, está acima de 1. Aí, poxa, multi-estratégia acima de 1, por que será? Acima de 1 porque provavelmente ele tem imóveis por trás dele. E vamos dar uma olhada, mas lembrando que acima de 1 está acima do preço, ok? E a marcação do preço é quando está 1,00, igual R$1. Entendeu agora? Vamos lá, liquidez diária dele, gente, tá 1,74k, ou seja, 1000. Tá muito baixa a liquidez diária dele, que isso é um ponto negativo também. Variação negativa, tá logo de vista, ó, nos últimos 12 meses deu menos 9,48%, então tá dando negativo. Cotação em um ano, olha só a cotação dele, ó. Quando chegou em mês de dezembro de 2024, ele teve uma queda robusta. Depois ele veio oscilando, mas não oscilando positivo, mas sim negativo. Ou pareia lateralmente ou oscila negativamente, ok? E em 5 anos, olha só a diferença. Entendeu? Por que a diferença? Não tem 5 anos. Esse ativo, gente, ele é muito pequeno, muito novo. Ele começou mês 8 do 4, dia 8 do 4 de 2024, entendeu? Então, no caso, gente, ele tem um ano e meio, no máximo, um ano e meio. Mas, no entanto, esse é um ponto negativo, por ter pouco tempo de existência. Mas, no entanto, existem fundos imobiliários que tem menos tempo dele e tá mais agressivo, assim, mais robusto. A valorização dele tá mais
elevante, entendeu? Então, gente, tem que olhar bem a situação. E isso está na cotação ajustada, ok? Está na cotação ajustada. Se vocês observarem aqui, ó, cotação padrão. Olha só como reduziu mais ainda, ó. Cotação ajustada, subiu. Não sobe tanto, mas subiu. Entendeu? Então sempre é bom dar uma olhada, tá bom, gente? Sempre observam isso. E vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó, público-alvo, investidor qualificado. Então, gente, ó, mas, ou seja, não é geral, entendeu? Não é qualquer um que investe nesse fundo. É bom dar uma olhada. Mandato híbrido, segmento híbrido, tipo de fundo, fundo misto, prazo de duração indeterminado, tipo de gestão ativa. Outra parte negativa, gente, é a taxa de administração, 1,5 ao ano, é muito alto, entendeu? Vacância tá zero, beleza. Número de cotista, outra parte negativa. 424 cotistas só que tem esse fundo. Não chega nem a 1.000. Então, ó, fora. Não dá. Cotas emitidas, 8.891.651, entendeu? Valor patrimonial por cota tá 9,31. E se você observou, está R$ 10 e alguns centavos. Então tá bem acima da cotação. Mesmo sendo um fundo de base 10, ele em vista parece que é barato. Ah, R$ 10. O que é R$ 10? Mas quando você vê os parágrafos dele, os parâmetros dele, você vê que não bate. Então esse fundo está muito caro. Você vê pelo rendimento dele também. Ó, começa pelo patrimonial, ó, valor patrimonial 83,14 milhões, entendeu? E o último rendimento entregou 6 centavos por cota. 6 centavos tá bem abaixo de 1%, muito abaixo mesmo. Ó, comparação dele em 2 anos, comparação com o índice FIX e CDI. Olha só, ele começou bem, bastante alavancado, tem bem superando. Quando chegou aqui na parte de mês 2 de 2025, ele desceu. Ele desceu perdendo para o CDI e quase se igualando em FIX. Entendeu? 5 anos não tem, só tem 2 anos mesmo, ou menos, tem um ano, quase um ano e meio. Então não tem com que muito comparado em FIX, nos índices. Olha só, como eu falei para vocês, ó, ele está entregando ao mês 0,60%, ou seja, abaixo de 1%. Então, em 12 meses, ele entregou a 8%, 8,3%. Muito fraquinho. Ó, em um ano, ó, olha a cotação dele, a máxima que ele entregou chegou a 0,78%, que a máxima que ele entregou foi 7 centavos. Em 5 anos, ou seja, no máximo, né? A máxima foi no quarto mês de entrega de dividendo, que entregou 11 centavos, mas depois reduziu novamente para 5 centavos. Então, gente, ele não é um bom fundo pagador de dividendo, porque ele vem pagando dividendo bem abaixo da média, muito abaixo da média mesmo. Por ser um fundo de multi-estratégia, ele não traz só de dividendo, mas sim de alocação de imóvel, renda fixa, alguma coisa assim, que vamos dar uma olhada. Dividendo dele, ó, o início é sempre no início do mês, 10, 11, 12, 13, é o Datacom, e o pagamento no dia 18, 19, 20. Se vocês observar aqui os pagamentos, ó, a máxima dele foi a 11 centavos, depois diminuiu. Foi uma vez só com 11 centavos também, tá ok? Ó, Zagros Multiestratégia, fundo ZAGH11. Tem como objetivo a aplicação dos recursos dos seguintes ativos: CRIs, cota de outros fundos, que é FIIs, ativos de diferentes classes, tais como industriais, logística. Aí, ó. Como eu falei para vocês, fundo de tijolo também, mas está muito fraco. Lajes e prédios corporativos, imóveis residenciais, renda urbana, localizado dentro de todo o território nacional, que tenham renda ou capacidade de gerar renda
ou potencial para ganho de capital, além de cotas ou ações de sociedade de propósito específico ou sociedade em conta de participação, que invistam nos ativos listados acima, desde que seu propósito se enquadre nas atividades permitidas do FIIs, ou seja, conforme a instrução tática aqui da CVM, beleza. Vamos dar uma olhada no relatório gerencial dele para vocês darem uma olhada, tá ok? Bom, já entrei aqui no relatório gerencial, que é o das ZAGH11, gente, ó. Eu acredito que não tem muita coisa para mostrar, pois ele tem pouco tempo de existência, como eu mostrei para vocês aqui, ó. Ó, data de abertura, 4/11/2024. Aqui está o código de negociação. Dividendos em julho entregou 6 centavos. Taxa de administração, como eu mostrei para vocês, a 1,5. Quantidade de cotistas está aqui, mas está vendo que lá não tem nada a ver com esses cotistas, tá ok? Número de cotistas 410. Quantidade de cotas, no caso aqui, deu 8.891.662 e 410 cotistas. Periodicidade dos rendimentos mensais. A maioria dos fundos imobiliários estão assim agora, como mensais, né? Valor patrimonial da cota 9,34 e valor do mercado por cota no momento é R$10,06, como mostrei a vocês. Vou dar uma olhada aqui. Ele não tem muita coisa para mostrar, né? Porque eu não sei porque não colocaram tantas coisas, mas eu gosto de mostrar isso aqui, ó, para vocês. Ó, abaixo a demonstração de resultados efetivamente recebida pelo fundo. Olha lá, total de receita. Ó, abril, vou colocar arredondado, tá? 889 mil. Maio, 770 mil. Junho, 763 mil, ou seja, reduziu. E julho, 798 mil. Tá arredondado para praticamente 800 mil. Beleza. Vamos ver aqui, ó. Receita de locação, 339 mil. Tá pareado. Ó. Se vocês observarem, tá pareado. Ou seja, se tiver alguma obra, tá parado. Entendeu? Se tiver algum prédio, assim, um imóvel trazendo retorno, é só aquele retorno, parado. Nem foi, nem vai, nem foi. Pode observar, ó, até em julho ele está com 339.942,31 centavos. Pareado, ó. Mas tudo bem. Lucro de imóveis não tem, ou seja, tá parado mesmo. Receita de renda fixa, aí sim. Ele está trazendo, gente, o dinheiro que ele está pagando é de renda fixa. Ó, R$22.276,64. Aí vem aqui em maio, R$24.920. Aí junho, pode observar, 17.777. Julho, 14.960. Então, gente, é um fundo que está trazendo mais rendimento em renda fixa do que em outras partes, pois não tem muito ativo para se investir no momento. Ó, receita de renda variável. Aí vem aqui, ó, 526.801. Em maio, 405 mil. Em junho, 406 mil. Em julho, 443 mil. Tá vendo? Aí juntando a receita da renda variável, que é os imóveis, com o ativo que tem, como eu posso falar para vocês, com a renda fixa, aí dá um valor total que dá para pagar os acionistas, mas sendo que é muito pouco, gente. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Olha aqui, ó, distribuição de resultados de dividend yields mensais. Olha lá, ó, 0,77. Ó, pode observar, ó. O dividendo é o verde escuro, certo? O yield é o verde claro, que nem aparece aqui. E o dividend yield do VP é o amarelo. Se
vocês observarem os dividendos ao ver, certo? Olha só, não sai de 7 centavos. Aí em junho bateu 5 centavos, 7 avos, e agora em julho 6 centavos redondo. Porque tá muito fraco esse ativo. Então, venho mostrar para vocês dar uma olhada, tá ok? Para vocês não é recomendação de compra. Se você tiver já ele na carteira, pense bem o que está fazendo, pois esse fundo é muito arriscado e pode te trazer prejuízo futuramente, tá? Logo ali na frente. Performance do fundo, gente, olha aqui. Ó, CDI é o lilás, o fundo é o verde, IPCA é o amarelo e o IFIX é o roxinho. Então vamos dar uma olhada. Olha lá. CDI segue linha reta, certo? O Zagre começou bem, depois lateralizou assim com o CDI durante um tempinho, durante um mês só, e depois desceu. Ou seja, está seguindo o CDI mais abaixo. Ele só está ganhando o IPCA e o IFIX. Aqui, gente, ó, o portfólio dele, ó, composição de patrimônio do fundo. Olha lá, ele tem 45% de receita. Ele tem de receita não. Ele tem de ativos imobiliários, tem 45%, tem 53% de FIIs e tem também renda fixa, ele tem 1%, ações ele tem 1%. Olha só, meia meio está entre renda FIIs e o ativo imobiliário, ou seja, ele tem alguns, digamos, fundo de papel e fundo de tijolo, tá ok? Olha aqui, ó, composição da carteira, vamos dar uma olhada. Ó, tijolo FOF, recebíveis e híbrido, aí, tá explicado agora? Tijolo ele tem 71%, FOF tem 17%, recebíveis, que é fundo de papel, tem 9%, e o híbrido tem 4%. Então a maioria dele é tijolo. Tá ok, gente? Aqui é outra parte negativa que eu mostro para vocês, ó. Olha, a porcentagem está muito alta, como eu venho mostrando para vocês essa parte. Olha aqui, ó. O retorno IPCA mais 11 dessa alocação aqui, ó, que é a de FIIs, muito alto. IPCA mais 11. De novo, aqui retorno IPCA mais 14%. Tá vendo? Aí outro aqui também, IPCA mais 14, IPCA mais 9,5, então é muito arriscado. Sempre eu digo para vocês que não vale a pena. Aqui são dois imóveis que tem, gente. Observam, ó, detalhes do projeto. Ó, endereço está aqui, Praça Califórnia, número 83, Jardim América. Tipologia, empreendimento comercial, boutique. Data de entrega, junho de 2026. Terreno, tá aqui a metragem do terreno. Vamos ver mais alguma coisa. Aqui é a imagem dele aqui, ó. Essa vai ser a imagem dele, tá vendo? Então a entrega vai ser no dia 2026, tá ok? Aqui é o outro ativo, gente, ó, ativos imobiliários. Ó, edifício comercial, boutique, em Groenlândia, 910, volume da obra. Olha aqui, ó, foto da obra essa daqui, ó. Tá vendo? Que ainda está em andamento, mas tem uma situação muito ruim. Concluído só tem 23%, 77% pendente. Então, do jeito que está vindo a situação do imóvel, do ativo, e ainda não tem nem uma obra feita, não vale a pena, tá ok? Mais pontos negativos. Outro ponto negativo, gente, ó, ativos imobiliários, ó, edifício educacional, colégio ética. Gente, presta bem atenção. Fundo muito perigoso é aquele que carrega área educacional. A área educacional é muito ruim. Ele é a área de medicina, hospitalar no caso. Então são áreas que não é bom ter na carteira. E área de banco também. Não que os bancos não sejam tão ruins, porque é perene, mas sim as alocações, são os imóveis, tá ok?
Sempre é bom dar uma olhada. É igual logístico, por exemplo, comercial, mercado, essas coisas assim, entendeu? Galpão é bom, mas em área de mercado não. Vamos dar mais uma olhada aqui. Ativos imobiliários, esse aqui está concluído. Mas a obra dá para ver que é colégio também. Entendeu agora? Julho de 2025 foi aqui o relatório da gestão. Então, gente, ó, mais a última foto dele aqui, ó, ativo imobiliário diretos. Ó, se vocês observarem, ó, todos eles são colégios. Entendeu? É de imagem que eu vim mostrando para vocês, ó, Rio de Janeiro, isso aqui é o Estácio, Colégio Ética e Groenlândia. Entendeu? Que estão em obra ainda. O único que foi concluído foi o Estácio. Então, você que está começando a investir agora, gente, presta bem atenção nesses ativos. Não totalmente nesse código desse ativo que tem. Esse é só uma forma de identificar. Mas tem outros ativos que parece ser bom, que no começo está até pagando o dividendo altíssimo. Mas observam que nem todas as vezes esse ativo ele vai te dar um dividendo bom. Puxa o histórico antigo, assim, do começo, o quanto ele estava pagando. Porque talvez no momento está pagando um dividendo altíssimo, mas teve que vender um imóvel. Se é fundo de tijolo, teve que vender um imóvel, entendeu agora? Aí tá pagando o dividendo alto para segurar os cotistas. Ou então é fundo de papel, que tá com a negociação muito alta, com margem de juro muito alta, aí tá trazendo um retorno ótimo. Mas é bom receber um retorno ótimo, mas se vocês observarem, quanto mais você recebe o valor de dividendo, mais traz risco para a carteira. O ativo que paga menos é aquele que tem menos risco. Então esse ativo aqui que estou mostrando no momento é high yield, entendeu? High yield significa que é fundo muito arriscado. E tem o high grade, gente. High grade é um fundo mais tranquilo que você tem que colocar na carteira de vocês. Se vocês estão com ideia, estão com pensamento e aquele projeto firme de manter, de fazer sua carteira e um investimento a longo prazo, coloque fundos high grade, tá ok? Então tá bom. Gente, muito obrigado por tudo. Você que não se inscreveu no canal, passo a dizer novamente. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, dá aquele like para fortalecer. E vamos até a próxima. Valeu? Tchau, tchau.